Fala galera, eu sou o Bruno e está começando mais um vídeo aqui no canal sobre Power BI. O vídeo de hoje ele é básico, mas é de extrema importância para o Power BI. Nós vamos ensinar você a como criar uma tabela calendário. Vamos explicar isso de duas formas. A primeira utilizando a linguagem M e uma segunda solução usando DAX. Vamos aqui em Editor de Consultas. Eu já estou com a minha tela do editor de consultas. Eu vou vir aqui em Nova Fonte, Consulta Nula. Em Consulta Nula, nós vamos utilizar uma função M para poder criar uma lista de datas. Essa minha função, ela tem que ser escrita desse formato, com o L em letra maiúscula. Então, uma lista, list, de quê? De datas, list.dates. Eu vou invocar a minha função e aqui nós vamos ter três parâmetros. Uma data inicial, que no nosso caso eu vou colocar 1/1 de 2020. Nós temos uma contagem e um step. Esse step, ele é o quê? É como se fosse para pular. Ou seja, eu comecei aqui a minha data em 1/1 de 2020 e eu quero que ele faça aqui, ele incremente. Como é que nós vamos incrementar? Com uma data, ou seja, 1/1 de 2020 e vai para 2, ou nós podemos colocar também um step de 5, ou seja, ele vai ficar pulando de 5 em 5. Nesse nosso caso, nós vamos colocar um step de 1 para ele ficar pulando de data em data, de dia em dia. E a contagem aqui, como é uma tabela calendário, nós vamos criar ela com 365 dias, que é o ano normalmente. Então, nós acabamos de criar uma lista com as datas de 1/1 de 2020, 2, 3, 4 e aí vai até 365 dias, que vai dar o ano completo. Nós vamos aqui agora transformar essa nossa lista em uma tabela, ok, e nós já temos aqui agora uma coluna, nós podemos configurar ela como data e também podemos renomear a nossa coluna para data. Podemos vir aqui e mudar o nome da nossa consulta, o nome dessa nova tabela. Vamos colocar aqui calendário Power Query, vou colocar PQ. E nós podemos agora atribuir de uma forma muito simples e fácil aqui dentro do editor de consultas colunas novas para criar essa nossa tabela calendário. A primeira coisa que você vai fazer vai vir aqui em adicionar coluna, e aqui em adicionar coluna nós temos aqui diversas colunas que nós podemos atribuir, podendo utilizar essa coluna de data. A primeira que nós vamos pegar é a coluna de ano, ou seja, ele já criou aqui uma coluna de ano para que fique mais fácil de analisar por esse tipo, né, em específico. Eu posso vir aqui também e criar uma por mês, e ele criou aqui o número do mês, né, então aqui ficou numérico. E nós podemos também ter aqui por nome, né, então eu vim aqui e colocar o nome do mês. Podemos também atribuir, por exemplo, trimestre ou até mesmo o dia da semana. Você pode colocar aqui também. Então, se eu quiser aqui, colocar o nome do dia, ele vai aparecer aqui pra gente com o nome do dia. Legal, né? Então, nós acabamos de criar uma tabela calendário, e aí você pode fazer essa tabela calendário da melhor forma aqui no editor de consultas. Você pode simplesmente vindo aqui e adicionando trimestre, semana do ano, início da semana, fim da semana. Temos diversas opções aqui para poder criar essa tabela calendário, ok? Então, você viu aqui como ela é simples de se criar. Você vai simplesmente criar essa lista de datas, né, que é com a list.dates, e colocar aqui esses três argumentos. Simples, né? Então, nós já temos aqui a primeira solução, que foi com a tabela com o editor de consultas. Eu vou fechar e aplicar para que eu consiga visualizar essa tabela calendário lá no nosso modelo de dados. Ok, agora que nós já temos a nossa primeira tabela, a nossa primeira solução, vamos para a segunda solução agora. Eu vou apresentar para vocês uma segunda forma de criar essa tabela calendário. Existem outras formas, e aí você vai ver
qual é a melhor para o seu modelo de dados ou qual que se encaixa melhor para o seu negócio. Ok? Vamos então para a segunda solução. Vamos aqui na visualização de tabelas, então só para vocês visualizarem a tabela que a gente acabou de criar é essa daqui. E nós vamos criar uma nova agora, utilizando o editor de consultas. Você vai vir aqui em modelagem e vai inserir, gravar uma nova tabela. Você vai clicar aqui em uma nova tabela, ele vai aparecer aqui para a gente a expressão, e nós vamos criar essa tabela calendário agora, utilizando a função DAX. Eu vou criar colocando um nome para essa nossa função, calendário DAX. Legal. E aqui nós vamos utilizar uma expressão DAX muito interessante, que vai ser a calendar, né? Ela vai ter dois argumentos apenas, uma data inicial e uma data final. E aí nós podemos tanto deixar daquela forma como nós criamos lá no editor de consultas, né? Colocar 1/1 de 2020 até o dia 31/12 de 2020, e aí ele serviria dessa forma também. Mas nós vamos criar essa tabela calendário que ela seja automática e dinâmica, ou seja, nós vamos utilizar os valores de venda. Ok, o que vai ser isso? Então, vamos supor que você começou as suas vendas em 2018 e até o momento você continua vendendo. Ele vai fazer essa tabela de forma automática de acordo com que os seus dados vão se desenvolvendo, tá? Então vamos fazer aqui. Eu vou vir aqui, ó, mínimo, e eu pego aqui a data. Ou seja, eu vou pegar aqui a minha data de venda, ele vai pegar lá qual é o menor valor de venda, ou seja, o primeiro dia que eu fiz a minha venda, e vai colocar como o start inicial da minha tabela calendário. Isso de forma automática. E eu vou pegar aqui também e vou colocar uma data final. Ou seja, ele vai pegar o último registro de vendas e vai incrementar na minha tabela calendário. Assim, se eu vender, por exemplo, na semana que vem, ou vira o ano, né? Vamos supor, a gente estava no ano de 2020, virou para o ano de 2021, teve venda em 2021, ele automaticamente já vai ter o meu registro de 2021. Como é que nós vamos fazer isso? Colocando aqui a data máxima, né? Ou a última data de venda. E aí eu já tenho aqui, ó, a minha calendário completa. Isso é muito interessante porque na solução do Power Query nós não temos isso, né? Ele fica parametrizado de forma estática. Ou seja, se eu virar o ano e tiver vendas em 2021, eu não vou ter esse registro, eu vou ter que atualizar lá no meu editor de consultas, lá no Power Query. Então já vimos aqui uma grande diferença entre a solução do Power Query e uma solução do DAX. Vamos visualizar. Primeira coisa que você já percebe aqui é que uma tabela criada no DAX tem uma visualização diferente. Você percebe que ela está mais escura do que a tabela normalmente aqui criada pelo editor de consultas. Vamos selecionar ela. E aqui, ó, você já pode parametrizar ela da melhor forma. Então aqui eu vou colocar ela como data e vou mudar também aqui a forma de visualização para colocar aqui nesse formato padrão nosso. E aí, ó, você já percebe que ela não começou como 1/1 de 2020, ela começou como 2/1 de 2020. Por quê? Porque teve registro de vendas apenas no dia 2/1. No dia 1/1 não teve registro de vendas. A mesma coisa eu posso ver aqui também, ó, por ordem decrescente, e eu vejo que o último dia que está registrado aqui na minha tabela calendário via DAX é no dia 28/12. Porque eu não tive vendas no dia 29 para frente, ok? Então agora nós podemos criar novas colunas, assim como nós criamos lá no editor de consultas, vamos criar aqui novas colunas. Então eu vou selecionar aqui, criei uma nova coluna, e agora vou criar aqui, por exemplo, a coluna ano. A coluna ano, ela vai ser basicamente year, né, ano, de date, que é a minha própria calendário DAX aqui que eu acabei de criar. Ok. 2020. E eu posso também criar aqui uma coluna
de mês. Eu vou criar apenas 2 colunas aqui, apenas para vocês entenderem como é que nós podemos criar essas colunas aqui no DAX. Então, mês, e eu vou selecionar aqui month para trazer aqui date. Fecho e pronto. Legal, então nós já temos aqui uma tabela calendário criada via DAX. Então temos 2 soluções, você vai ver qual é a melhor para você, qual que se encaixa para o seu negócio. Temos algumas medidas que você precisa de ter a data completa, né? Não pode ser somente as que têm a data da venda, mas aí você que vai escolher qual é a melhor solução para o seu caso. Vamos aqui agora só tirar mais uma dúvida que pode acontecer aí, é você fazer um tipo de análise e esse análise ser pelo nome do mês, né? Vamos supor que você está fazendo um gráfico por nome do mês. E aí o nome do mês ele vai ficar por ordem alfabética, e aí não vai aparecer isso daqui da forma correta, né? Janeiro, fevereiro e assim vai. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ordenar esse nome do mês por esta coluna mês aqui. Como é que nós fazemos isso? Você vai selecionar a coluna nome do mês, vai vir aqui em ordenar por, e aí você vai colocar aqui, ó, mês. Então eu quero que ordene essa minha coluna nome do mês utilizando essa coluna mês numérica. Então por isso que normalmente nós criamos 2 colunas de mês, a mês numérica e a mês escrita, mesmo o nome, para que eu possa utilizar essa coluna aqui, né, que fica mais visível para quem vai analisar os dados. E aí dessa forma você consegue, por exemplo, fazer aqui essa visão de cronograma, né, ter uma visão temporal das coisas. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até uma próxima. Valeu!